Olá, meus amores, olá, minhas amoras, mais uma vez aqui juntinho, tá virando meu jargão esse já, né? Acho que já vou patentear. Hoje a gente continua com o nosso conteúdo de literatura, hoje a gente dá início a uma era literária que eu amo de paixão, tá? É uma era literária muito especial, é uma era literária que sempre pipoca no vestibular, então a gente tem que prestar atenção. Tá? Hoje a gente começa o romantismo. O romantismo é muito mais acessível para vocês, é muito mais gostoso, vocês vão conseguir se conectar com esses autores, vocês conseguem se conectar com as histórias que eles contam e com tudo que eles vivenciam. Então vocês vão ver que a literatura daqui para frente começa a ficar muito mais legal. Vocês vão ver que eu vou começar a contar mais histórias, que agora a gente tem mais fofocas literárias, TV Fama, eu vou fazer uma abertura do tanto. Ah não, esse é do Plantão da Globo, né? Vou fazer um TV Fama, tá? E vocês vão ver que tudo vai ficar muito mais gostoso. A gente já tá chegando próximo do meio do nosso conteúdo, a gente tá super em dia e isso é ótimo. Tá? Apesar de tudo que está acontecendo nesse Brasilzão e nesse mundão de meu Deus, a nossa matéria está em ordem. Ufa, mais uma tranquilidade. Pode colocar um check aí na lista de vocês, tá? Então vamos continuar acompanhando, vamos continuar estudando e se tiver dúvidas é para perguntar para a tia Marina, tá bom? Romantismo, gente, é uma era literária muito grande, tá? Com muitos autores. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 4 vídeos. O quê? 4 vídeos? Isso mesmo, 4 vídeos. 2 para o romantismo português e 2 para o romantismo brasileiro, ok? Então a gente vai ter um tempinho bem longo vendo romantismo, tá? Hoje eu começo com as características do romantismo português, tá? E com as fases. E na semana que vem eu falo com vocês sobre os autores desse romantismo. Tudo bem? Então, eu tô dividindo para facilitar vocês e para não ficar extremamente cansativo os vídeos, porque é bastante conteúdo mesmo. E o mesmo acontece com o romantismo aqui do Brasil, tá bom? Então a gente vai devagarzinho, vai mais tranquilo, para a gente conseguir assimilar com bastante carinho, com bastante atenção essa era literária que é extremamente importante e sempre cai pelo menos uma questão de romantismo nos vestibulares, tanto no Enem quanto na Unesp, tá bom? Se a gente entrar em FUVEST, Unicamp, então nem se fala. Então vamos começar o nosso romantismo português, tá? Vocês viram aqui que eu coloquei uma imagem de um clássico romântico, tá? Que clássico romântico que é esse? Sim, Romeu e Julieta, a história mais romântica de todos os tempos. E a gente vai ver, tá, que muitos se inspiram nessa grande história romântica, tá, para escrever os seus livros. Então vai ter vários Romeus e várias Julietas ao longo das aulas. Vamos começar então. Qual que é o tempo histórico do nosso romantismo? O nosso romantismo ele acontece no século onde está iniciando tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. A gente vai estudar o romantismo em Portugal e no Brasil, mas tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa foram movimentos que modificaram profundamente a Europa e, consequentemente, a América onde estamos. Tá? Então vamos lembrar um pouquinho, vamos dar uma mini aulinha de história aqui para vocês. A Revolução Industrial ela começa em 1760, tá? E ela é a industrialização das produções de produtos, tá? Então antes os produtos eles eram comercializados e produzidos manualmente com pequenas máquinas e com a industrialização, com a Revolução Industrial, a gente tem essas produções inseridas dentro do contexto da fábrica. Então a gente aumenta o número de produção, a gente diminui o tempo dessa produção e a gente passa a ter mais produtos por causa de toda essa industrialização. Tudo bem? Uns anos depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter um movimento muito forte na Europa, mais especificamente na França, que é a Revolução Francesa, que acontece em 1789.
A Revolução Francesa foi uma revolta, tá? Liderada principalmente pela essa nova burguesia que está surgindo e que inspirou também uma grande parcela da população. Bom, se é uma revolta, está se revoltando contra quem? Contra a monarquia, contra o rei, ok? Mais especificamente o rei e a rainha da França, tá? O rei Luís e a rainha Maria Antonieta eram reis que viviam muito afastados da sociedade, que viviam muito longe das demandas dessa população e como eles estavam longe, eles não escutavam o que essa população queria e precisava. Com isso, como eles não escutavam, começa a surgir uma insatisfação dentro dessa população. Essa população quer mais. E já como o rei e a rainha não estão atendendo, eles começam a se revoltar. Então a Revolução Francesa é uma série de revoltas que tem como final a retirada do rei e da rainha. Tá? A gente vai saber depois que eles perderam as cabeças. Tá bom? Maria Antonieta, para quem gosta de filme, tá? Tem um filme muito bom que chama Maria Antonieta, que mostra os últimos dias, os últimos anos, na verdade, dessa grande rainha que foi uma rainha histórica. Mas vamos voltar um pouquinho para a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa e com a retirada desse rei e dessa rainha do governo, do Estado, outras pessoas tinham que assumir. E quem assume, que a gente percebe que uma classe, uma camada social que começa a ter muito mais direitos com a queda das monarquias é a burguesia. Essa burguesia ela já estava ganhando dinheiro, agora ela queria também um poder político. E ela começa a ganhar muito dinheiro com a Revolução Industrial. Tá? Então, como eles já conquistaram o dinheiro, cabe agora conquistar o poder político. Então, tem um auge da camada, da parcela burguesa dentro da Europa. E quando essa parcela, ela ascende, ou seja, ela sobe de patamar, começa a ocorrer, na verdade, na Europa, o quê? A perpetuação de um estilo de vida burguês. Então, os burgueses começam a se tornar um modelo de estilo de vida. A gente percebe que esse modelo ele é tão forte, meus amores, que ele dura até hoje, 2020. Hoje, a gente ainda tenta seguir um estilo de vida burguês. Então a gente acompanha no Instagram as pessoas que são ricas, as pessoas que têm um padrão de consumo alto, as pessoas que têm acessos a bens materiais que a população, tá? As classes mais baixas que somos nós não temos. Tudo bem? Por quê? Esse estilo de vida é um estilo de vida que enche os olhos realmente. Por que enche os olhos? Porque é um estilo de vida muito diferente do nosso. Camada popular, população, o famoso povo, tá? Então esse estilo de vida ele começou a ser vendido, ok? Então ele era vendido através das roupas, ele era vendido através dos costumes e ele começou a ser vendido através dos livros. Então o romantismo surge nesse momento de intensa modificação social e nesse momento de ascensão burguesa. Então, no romantismo vai ter muito dessa vida burguesa dentro das obras. Então, a gente vai perceber que muitos dos personagens são personagens burgueses. Tudo bem? Até aqui, ok? Então, tá bom. Então, com esse estilo de vida e com esse auge da burguesia, a gente vê a criação de um estilo romântico. Então o romantismo ele nasce no centro dessa movimentação nova social. Tudo bem? Então o romantismo vai estar muito atrelado, muito juntinho com a ascensão da burguesia. Tudo bem, meus amores? Até aqui tá tudo ok? Então vamos continuar. Então, com esse estilo de vida,
eu defino quem eu sou e como eu estou na sociedade. Então, através das minhas posses, através das minhas roupas, através dos meus acessórios, através da minha cultura, da minha educação, eu defino quem eu sou e onde eu estou na sociedade. A gente percebe que, apesar disso ser muito antigo, ser lá dos anos de 1700, 1800, isso ainda está muito forte dentro da nossa geração, dentro da nossa sociedade. A gente ainda se define muito pelas nossas roupas, pelos nossos costumes, pelos nossos comportamentos, pelo nosso nível cultural, no nível educacional, ok? E a gente vê que todas essas características não mudaram tanto. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que vocês vão conseguir se relacionar muito melhor com o romantismo do que com as eras passadas. Porque muito do que eles criaram aqui, vocês continuam perpetuando até hoje em dia. E quando eu falo vocês, eu também me incluo nessa. Tá? Então, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós vestimos, o que nós falamos, vai definir, sim, quem somos e como estamos dentro da sociedade. Até aqui tá tudo ok? Então, vamos continuar. Então, a gente tem que pensar que romantismo, a gente não pode pensar nesse romantismo sem lembrar do romance. Quase. O romance, imagina se cai, minha nova aquisição. O romance, meus amores, é um gênero literário, tá? É uma nova forma de escrita e esse gênero teve como apogeu, ou seja, o topo, o momento mais alto, a ascensão, a hora do mais. O livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, tá? Não é Goethe, é Goethe. Tá? Os Sofrimentos do Jovem Werther é um livro extremamente romântico, tá? Um livro do romantismo francês e um livro que causou muitas modificações sociais, tanto que ele foi proibido, mas eu já chego lá. Vou contar rapidinho como que é, resumidamente, a história do sofrimento do Jovem Werther, tá? Jovem Werther é um jovem, um rapaz que está iniciando sua vida amorosa, tá? Aquela fase da adolescência que é muito gostoso, que a gente começa a se apaixonar e a gente acredita que os amores são eternos e que a gente nunca vai amar ninguém como a gente amou aquelas pessoas. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, se prepara que logo, logo é tua hora, tá? Então esse jovem, esse menino, esse adolescente, ele não é um menino, ele ainda não descobriu o amor, mas ele está prestes a descobrir esse amor. Um belo dia, ele encontra uma moça. Eles fazem parte de um círculo social, tá? Então eles se encontram sempre através de amigos, de parentes, tá? E ela é noiva, só que ele não sabe disso ainda. E a partir do momento que ele vê ela, ele fala, é a mulher da minha vida. Eu encontrei a mulher da minha vida. Eu tenho certeza que ela é a mulher da minha vida. Eu preciso dela. E ele começa aquele amor platônico mesmo, tá? Aquele amor exagerado. Em nenhum momento, tá, da história, a gente sabe se ela correspondeu, ou se ela respondeu, se ela deu uma indireta, ou se ela deu uma direta. A gente não sabe. Por quê? O livro é escrito no formato de cartas, no formato de diário, tá? Então a gente não sabe exatamente. Então ele vai contando, tá? Como que acontece essas interações e quando ele encontra ela. Aí ele fala, nossos olhares se cruzaram. Nossa, eu tenho certeza que através desse olhar cruzado, ela demonstrou quanto ela me ama. E vai, e vai. E ele vai, esse amor dele vai crescendo. E essa fascinação com ela vai crescendo. Um belo dia, eles estão numa sala, tá? E ela deixa
ou um pedaço de uma fita de cabelo, que elas usavam naquela época muitas fitas, né? Igual a gente usa arquinho hoje. Ela deixa cair e ela deixa no sofá essa fita. E ele pega essa fita e ele fala: nossa, ela deixou um presente para mim. Isso é o símbolo do nosso amor. Tenho certeza que agora ela me ama porque ela deixou um presente para mim. E não, com certeza ela me ama. Não, ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama. Tenho certeza que ela vai romper esse relacionamento que ela tem. É um relacionamento de fachada. Ela vai casar porque ela foi arranjado, mas a gente vai dar um jeito e vai. E continua com toda essa criação na cabeça dele. Um belo dia, o que acontece? O que acontece? Ela casa, gente, obviamente. Ela tem que casar, ela tá noiva. E quando ela casa, o Werther fica enlouquecido, endoidecido. Tá? Ele, não, ela casou, como assim? Ela casou, eu não acredito que ela casou. E o que ele faz? Tenho certeza que vocês falaram. Ele se mata, ele comete suicídio. Tá? Ele comete suicídio com as cartas que ele escreveu de amor para ela e com a fita. Tudo bem? Por que esse livro fez tanto sucesso, Marina? Ai, não sei se eu gostei da história. Gente, esse livro, ele se relaciona muito quando vocês também estão sofrendo de amor. Eu falo que eu li esse livro 2 vezes na minha vida. Uma vez eu tava muito bem, tá? Tava bem, relacionamento ok. E na outra vez eu tava na fossa, mas uma fossa pesada. Gente, quando eu tava na fossa, eu super entendi o Werther. Então ele se relaciona, é tão íntimo, é tão profundo, que você também vai pensar como o Werther, tá? Então, gente, lê esse livro quando vocês estiverem bem, tá? É melhor. É um grande clássico, é um grande livro, muito bem escrito. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse livro, ele tocou tanto os jovens da época que muitos jovens cometeram suicídio com um livro em mãos. Então, por causa disso, ele foi proibido durante muito tempo, tá? Principalmente na França, que é o local de origem dele. Depois ele foi liberado, tá? Mas realmente ele toca profundamente na alma. Tá bom? Gostaram da sessão história? Faz tempo que eu não conto história, né? Então, o romance, gente, é uma nova forma de se expressar. É uma nova forma de contar histórias que até o momento não existiam, tá? Então, esse romance, ele vai retratar a vida burguesa, ele vai contar dessa vida burguesa. Então, dificilmente a gente vai encontrar um romance que vai falar das camadas mais baixas da sociedade, das camadas mais pobres. Por quê? Porque faz parte do romance falar dessa vida burguesa. Tudo bem? São narrativas longas, então não são narrativas extremamente curtas. Quando elas são curtas, elas se caracterizam como conto. Então são livros, tá? Todos escritos em prosa, ou seja, em parágrafos, igual a gente está acostumado, tá bom? Tem diversos conflitos, são vários conflitos, tá? Então lembrem de todos os livros que vocês já leram. Acredito que a maioria foi em romance, tá? Então quem leu Harry Potter, quem leu Percy Jackson, quem leu Jogos Vorazes, quem leu a série Divergente, tudo isso é um romance. Tá? Tem outros fatores? Tem, mas também tem uma série de conflitos. Eu preciso de vários conflitos que vão sendo resolvidos ao longo da história, tá? E sempre tem um núcleo principal. Geralmente o núcleo principal é formado, na verdade, pelo casal, tá? Geralmente tem um vilão, esse vilão, lembra, não precisa ser necessariamente um personagem. O vilão, ele pode ser uma situação, ele pode ser uma doença, tá? Ele pode ser os anos, ele pode ser um afastamento, ele pode ser a família. Não necessariamente vai ser uma pessoa. Então, por exemplo, no Harry Potter, quem que é o nosso núcleo principal? O Harry, obviamente, o Rony, a Hermione e o Voldemort, tá? Esse é o núcleo principal. A história gira em torno desse núcleo. Aí vai aparecer o Dumbledore, o Snape,
O Malfoy aparece realmente, mas eles não fazem parte do núcleo principal. E quem que é o grande vilão? O grande vilão talvez seja o Voldemort. Tem pessoas que não falam que é o Voldemort, tem pessoas que falam que é o crescimento do Harry, o amadurecimento do Harry. Agora vamos pegar outro livro, tá? Vamos pegar o livro A Culpa é das Estrelas, que é uma boa. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, desculpa, meus amores. Mas tem o casal, que é o núcleo principal, e quem que é o grande vilão? É o câncer, é a doença, tá? É a doença que vai acabar afastando esses grandes amantes, esses grandes amores. O mesma coisa com Amor para Recordar, que todo mundo que assistiu chora no final, tá bom? Então a gente percebe que o romance, ele é muito vendido hoje em dia, a gente adora, não é à toa que Nicholas Sparks está bilionário, porque a gente compra e a gente lê muito romance sim, porque é muito gostoso. Tudo bem até aqui? Vamos para as características então desse romantismo. O romantismo, meus amores, ele prega liberdade de expressão, liberdade de expressar os meus sentimentos, mais profundos que sejam. O importante é eu me expressar. Eu preciso me expressar. Se eu não me expresso, eu vou acumular isso dentro de mim e isso vai acabar me fazendo mal, tá? Liberdade sexual, de novo, não é a liberdade sexual que a gente está experimentando nesse século 21, tá? Hoje a gente tem um nível de liberdade sexual, um nível de falar sobre a sexualidade muito alto. Mas naquela época já começava a existir uma certa liberdade de namoro, de falar sobre sexo, de falar sobre prazer, tá? Então é essa liberdade, é o início de uma liberdade sexual ainda, mas já é uma liberdade se a gente comparar com aquela era do Barroco, onde era totalmente proibido falar sobre isso, tá bom? Insatisfação, eu estou insatisfeito. E quando eu estou insatisfeito e inconformado, eu busco novas formas de me expressar. Então, aquelas antigas formas, o barroco, o arcadismo, o trovadorismo, não são mais suficientes para eu expressar o tanto de sentimento que tem dentro de mim. Então, eu preciso encontrar novas formas de expressar esse sentimento. Tudo bem? Natureza expressiva. A natureza, ela sente assim como a história. Então, ela vai acompanhar a história. A natureza, no fundo, ela se torna, em muitos casos, em muitas histórias, a confidente. Porque esses amantes, esses namorados, às vezes é tão proibido que eles volta e meia vão para a floresta, vão para bosques, vão para a natureza. E eles se relacionam com essa natureza. Além do que, a natureza é perfeita. Então, a natureza é tão perfeita quanto o sentimento que eles estão sentindo. Por isso que a natureza se torna expressiva. Quer ver? Eu queria tanto estar com vocês agora. Como que vocês chamam as pessoas que vocês amam? Eu tenho certeza que atira a primeira pedra, tá? Quem nunca chamou, quem nunca ouviu alguém chamar de ursinho, de gatinho, minha flor, meu sol, minha lua, tudo isso é a natureza se tornando expressiva. O amor é brega e é uma delícia ser brega. Sejam bregas, tá bom? Criatividade, a gente vai ver a explosão dessa criatividade, tá? Eles são extremamente criativos, as histórias são muito bem escritas, muito bem construídas, tudo graças a essa criatividade e à liberdade de expressão. Tudo bem? Vamos continuar que tem mais característica. A gente vê a criação de um ideal romântico, tá? Então surgem os personagens ideais. E esses personagens ideais a gente vai ver muito em várias histórias ao longo dos anos. Até hoje cria-se esse idealismo romântico e esse herói romântico. Então,
Quando a gente pega, vamos pegar, por exemplo, os filmes um pouquinho mais antigos da Disney. Os novos já estão quebrando com esse idealismo romântico, felizmente. Tá? Mas quando a gente pega Cinderela, Bela e a Fera, Bela Adormecida, o próprio Enrolados, que também é novo, que mais? Gente, a Princesa e o Sapo. O Princesa e o Sapo não tanto, mas no final eles entram nesse idealismo romântico. Existe a presença do herói e da heroína, e eles são perfeitos. Então a gente vê que são bonitos, que são educados, que são carinhosos, que são bondosos. Então vamos pegar a Cinderela. Quem não assistiu o filme mesmo, feito com pessoas da Cinderela, tem que assistir, tá? Então tarefinha, assistir Cinderela, tá? Tem que ser Cinderela. Porque vocês vão ver esse herói romântico muito forte. Vou dar o exemplo, vou explicar o porquê. Quem que é a Cinderela? Ela é uma menina, tá? Muito bonita e, além disso, muito o quê? Bondosa. Então, todo mundo faz ela de gato sapato, tá? Gata borralheira, todo mundo abusa dela e ela tá sempre com um sorriso no rosto, sempre muito bondosa. Na realidade, existiria alguém Cinderela? Provavelmente não, tá? Mas essa questão da heroína e do herói romântico é esse ideal que a gente tem que seguir. Então, são os grandes príncipes e as grandes princesas dos contos de fada, tá? Precisamos tentar encontrar pessoas como eles. Aí a gente entra na realidade, a gente vê que isso não existe um pouco, a gente se frustra, tá? Exatamente isso que o Shrek, todos os filmes do Shrek, tira sarro. Porque ele mostra que não existe isso. Que às vezes o seu real amor tá com aquele ogro ou com aquela ogra. Por isso que eu amo tanto Shrek. Tá bom, gente? Então existe toda essa questão do idealismo romântico, tá? Uma visão subjetiva, então os livros, as obras vão ser sim subjetivos, obviamente, tá? É a minha visão que importa. Não vou falar de razão, não vou falar de ciência, não vou falar de antropocentrismo, nada disso. Isso deixa para quem é estudioso. Eu tô falando de arte, eu tô falando de sentimento, tá? Imposição do eu, o que importa é o que eu sinto, o que você sente, você escreve no teu livro. Esse é o meu livro, tá? Escapismo, então às vezes tem momentos de fuga, às vezes a literatura, na maioria dos casos, na maioria das obras, é a fuga desses artistas. Eu preciso escrever para tirar de dentro de mim todo esse sentimento. É um escapismo, é uma fuga. Tudo bem? Busca pelo novo, eles sempre vão buscar novas formas de expressar esses sentimentos e eles acreditam em algo que eles chamam de arte como dom. Eles acreditam, meus amores, que não é todo mundo que nasceu para ser artista. Que ser artista é sim um dom, tá? Marininha discorda totalmente. Eu acredito que todos somos sim artistas. Alguns não entenderam ainda, alguns não querem entender, alguns ainda não se descobriram, mas todos são artistas. Eles não, eles acreditam que alguns poucos são artistas. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Como que começa esse romantismo em Portugal? Começa com a obra Camões, é o nome do livro, tá bom, meus amores? Escrito pelo Almeida Garrett em 1825. O que está acontecendo em Portugal quando começa esse romantismo em 1800 e pouquinho? Tá tendo uma revolução liberal, tá? Ou seja, o liberalismo, então a não intervenção do Estado na economia, a criação de governos que não sejam absolutistas. Então os liberalistas são pessoas que não acreditam, na maioria das vezes, em governos absolutistas, em governos que interferem na economia. Eles querem uma economia livre. Tá? Lembrando que para entender liberalismo tem que entender Adam Smith, tá bom? E os miguelistas. Os miguelistas são as pessoas que apoiavam Dom Miguel, o rei.
Então era uma batalha de quem não queria o rei e quem queria o rei, tá bom? Com isso, com esse conflito, vários autores românticos foram exilados, ou seja, foram convidados a sair. Por que, Marina? Porque eles eram contra o governo, igual na ditadura. Tá? Então eles são convidados a sair de Portugal, eles vão morar em outros locais e muitos deles vão falar da saudade de Portugal, o quanto o exílio é triste, o quanto eles sofrem com o exílio. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente quando eu falar dos autores, tá? E a gente vai ver que esse romantismo português é dividido em 3 fases, tá? Eu vou mostrar as fases agora para vocês. Tudo bem? Tudo ok até aqui? Então vamos. A primeira fase tem como grandes nomes os 2 artistas que mais se destacam nessa fase é o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. Quais são as características das pessoas e das obras dessa primeira fase? Resquícios árcades, então tem algumas características da era literária anterior, que é o arcadismo. Ok? Então tem algumas características. Ainda tem a questão dos temas, ainda tem a questão do neoclassicismo, tá? Da questão da razão, da estética perfeita, da simetria, da clareza, tá? Então eles são influenciados ainda por esses arcadistas, então ainda é uma transição entre o romantismo e o que veio antes, o arcadismo, tá? Eles têm a presença de um nacionalismo, um orgulho do nacional muito forte, um orgulho de Portugal muito forte, e eles vão mostrar esse orgulho dentro das suas obras. Não se esqueçam que amar o país é uma forma de amar, então tá valendo para os românticos, tá? E a mulher muito idealizada. Lembra, a mulher idealizada é a mulher perfeita. Tá? Então eles idealizam, eles criam essa mulher perfeita em suas obras. A gente sabe que na realidade ninguém é perfeito, mas nas obras eles criam e tá valendo. Tudo bem? Aí a gente vai para a segunda fase, que tem como principal nome o Camilo Castelo Branco, tá bom? O Camilo Castelo Branco e essa segunda fase são chamados de ultrarromânticos. Algo que é ultra é algo exagerado. Então, a segunda fase do romantismo português é a fase do exagero português. Tudo bem? Então, é um momento onde esses românticos vão estar mais exagerados. Tudo bem? Então, essa fase é chamada de mal do século. Por quê? Porque é uma fase com muito negativismo, tá? É uma fase que volta e meia a questão do suicídio por amor acontece, da tristeza, tá? Lembra que ultra romântico é excesso de sentimento, não de amores que deram certo. Tá bom, gente? Então nem sempre o relacionamento vai dar certo, nem sempre o amor é correspondido. E além disso, além de toda essa negatividade, desses sentimentos exagerados, a gente vê a questão da passionalidade. O que é passionalidade? Para eu explicar a passionalidade, eu sempre associo com as novelas mexicanas. As novelas mexicanas, elas são muito passionais, muito melodramáticas, muito exageradas. Então, quem assistiu Usurpadora viu o quanto a Paulina Brat sofreu e faz aquelas caras e chora e sofre, dói, tá? Tudo isso é passional, tá? O exagero. Por isso que a gente chama de crime passional o crime que tem o excesso de sentimento. Excesso de ciúmes, excesso de raiva, tá? Isso é um crime passional. Então, passionalidade é o excesso de sentimento. Tá dando para entender um pouquinho por que é chamado de mal do século? Porque é muito exagerado. E às vezes esse exagero é extremamente negativo, é pesado, é obscuro,
tá, gente? Leva a questões de morte, de desejo de morte, de encerramento de vida, tá? De sofrimento eterno. Então, é extremamente exagerado. Tudo bem? Então, por isso que é o ponto mais alto, é o ultra romântico, tá? É o excesso. Aí a gente vai andando, e a gente chega na terceira fase, que tem como grande autor o Júlio Diniz, tá? A terceira fase é uma fase muito mais tranquila, é uma fase mais espontânea, então eu escrevo mais o que eu tô vendo, o que eu estou observando. Por isso que essa fase se relaciona com a próxima era literária, que é a era literária do realismo. Então, essa fase a gente chama de fase de preparação para o realismo, tá? E a gente vai ver que o racional, que o científico começa a aparecer de novo. Tudo bem? Então, para a gente entender bem como que funciona as três fases, eu, Marininha, rainha da humanas, fiz o quê? Um gráfico? Ai, gente, que orgulho que os professores de exatas não vejam, que deve estar tudo errado esse gráfico, tá? Mas só para vocês entenderem. As fases são como uma montanha russa. Eu começo aqui embaixo, tranquilo, tá? Pegando um pouco da influência da era literária anterior. Aí eu subo, ó o sentimento subindo, até eu chegar no excesso de sentimento. Quando eu chego nesse excesso, é o ultra, tá? É o exagero, que é a segunda fase. Aí não dá para eu subir mais, porque é impossível eu subir mais. Então eu tenho que começar a descer. Olha o sentimento baixando. E eu volto, tá? Para uma normalidade, para uma racionalidade. Eu começo a me preparar já para a próxima era literária. Então, sempre que vocês lembrarem de romantismo português, e no Brasil também vai acontecer a mesma coisa, lembra da montanha russa, tá? Começo muito tranquilo e vai subindo. Aí é o exagero, quando você tá lá em cima, você fala, Senhor, eu não vou aguentar. Pede pra sair, quase que pede pra sair, se desse pra sair, metade saía. Aí desce, aí quando tá chegando no final, já tá tranquilo de novo. Tá? É exatamente isso, as fases do romantismo português. E esse gráfico aqui lindão, tá? Também vai valer para o romantismo brasileiro. Tudo bem, meus amores? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Ó, passou rapidinho hoje, hein? Não foi legal? Se foi legal, comenta aqui e me dá o seu curtir, que eu fico super feliz, tá? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Logo, eu prometo que logo estaremos juntos de novo com muitos teatros, tá? Estou morrendo de saudade. Fiquem bem, tá? Fiquem em casa cuidando dos seus. Um beijo muito carinhoso, as melhores energias e até a próxima.